Você sabia que existe dois problemas muito importantes que você precisa saber quando o homem tem a facilidade de pegar muitas mulheres? Se ele não tomar cuidado, ele acaba se tornando a caça em vez do caçador? Preste atenção nesse vídeo agora, eu vou explicar aqui para você, tá? Que vai fazer muito sentido. Só que antes de eu iniciar, eu gostaria que você me seguisse no Instagram novo, tá? Vinícius VL Oficial, que eu criei, porque me derrubaram o meu Instagram com 54 mil seguidores, quem não sabe, tá? Então já segue lá, ó, Vinícius VL Oficial. E eu vou voltar a gravar os vídeos aqui no YouTube, não com frequência, mas de vez em quando. Eu andei sumido um pouco porque eu tava realmente restaurando esse novo Instagram. Mas vamos pro vídeo, já se inscreva no canal. Se você caiu de paraquedas aqui, primeiramente eu tenho que me apresentar. Que falta de educação está falando com você e não me apresentar, né, meu garoto? Meu nome é Vinícius VL. Já faz 13 anos que eu ensino sobre sedução, comportamento humano, psicologia feminina, manipulação, persuasão, o que for. Não, que eu estudo é 13, mas que eu ensino já faz 11, tá? Então você não tá em qualquer lugar. Eu quero fazer você refletir sobre a sua vida. Dificilmente eu vou falar que você tá certo ou errado. Eu só vou fazer você refletir sobre os seus comportamentos e depois quem toma a decisão das suas rédeas é você. E não esqueça, eu tenho treinamentos que podem te ajudar. Clica no link da descrição aí depois, tá? Vamos lá. Você já percebeu, meu amigão, uma coisa curiosa? Tem homem que pega dezenas de mulheres sem precisar apegar. Mas basta apenas uma aparecer que não corre atrás dele, uma que não se impressiona, uma que não facilita e de repente ele perde o sono, perde o foco, perde a paz. E hoje eu vou te explicar porque alguns homens são rejeitados por uma mulher e acabam sendo destruídos pelo próprio ego. Agora eu vou tocar numa questão muito importante aqui. Ego. Ego. A única coisa que atrapalha o ser humano por completo é o ego. Depois eu vou te falar para você adquirir também, eu tenho, tá? Se você quiser depois me chamar no WhatsApp, eu vou deixar no link da descrição. Eu recomendo que todo mundo leia O Ego é o Seu Inimigo. Você vai entender que muitas coisas que acontecem na sua vida, que você poderia sair por cima e não se prejudicar por causa do teu ego. Porque o ser humano, ele carrega o ego desde a infância por questão de proteger a sua imagem, né? Proteger tudo aquilo. Você já percebeu que quando você identifica o erro em qualquer pessoa, a primeira coisa que as pessoas fazem é justificar aquilo e não reconhecer aquilo? Ego, tá? Mesmo que a pessoa saiba no fundo que está errado, mas ela usa o ego para tentar usar como explicação aquele erro, tá? Então vamos lá, vou colocar duas situações que aconteceu com dois alunos meus e vou explicar cada uma, presta atenção. O Lucas me mandou lá no grupo do fechado dos alunos do grupo do Combo Sedutor VL. Rapaziada, como eu converso com uma mulher que no primeiro dia de papo ela já veio falando que não gosta de cara safadinho, ousado. Nenhuma provocação ali no meio do papo. Tipo, já veio criando regrinhas logo de cara. Pra mim, que já tem um jeito confiante, desenrolado, mesmo desenrolado, ela já veio com esse papo. Parei até de papear, porque percebi que ela se irrita quando vou provocar ela. O que nós faz com uma mulher dessa? Aí ele mandou mais abaixo aqui. E diz que quer me conhecer melhor. Quer me ver um dia, tal. Parece conversa de robô da Polícia Federal. Não pode falar um A de safadeza. Percebe nesse comportamento. É o que eu falei pra ele lá dentro do grupo fechado dos alunos. Olha o quanto uma mulher que coloca às vezes obstáculos em um homem irrita ele quando ele está acostumado a ficar com muitas mulheres com um padrão que ele já carrega durante há anos. Todas as mulheres ele conseguia pegar facilmente. Aí, de repente, aparece uma mulher que coloca um pequeno obstáculo. Querendo ou não, eu sei que muitos aqui não vão concordar, vão falar que é com doce, tchau e próximo. Por um lado, eu concordo, tá? Só que agora eu quero trazer uma reflexão bem profunda aqui pra vocês. É o que eu aconselhei ele lá dentro do grupo, e não só ele, mas outros caras. Um homem nunca deve tentar consertar a mulher errada. É esse que é o grande problema, tá, meu garoto? A questão é que o homem, ele também carrega a síndrome do herói, como a mulher também carrega a síndrome da heroína. Entendeu? Pra tentar o quê? Consertar alguém que na mente deles estão errados e não estão enquadrados nas expectativas que eles criaram. Por exemplo, a mulher encontra um cara que não presta, ela tenta consertar esse cara que não presta. Então ela tenta seduzir, tenta fazer de tudo, qualquer outra forma para tentar mudar esse cara. Então quanto mais investimento ela faz nessa pessoa, mais apegada a essa pessoa ela fica. E com os homens não funciona de forma diferente, tá? Porque primeiro, ó, ele encontrou primeiro o obstáculo e ele joga resultados lá no grupo, que saiu com mulheres, se trocou o óleo com elas, o que for. Beleza. Só que no primeiro degrau que a mulher coloca, ele se sente desafiado e fica em dúvida. Não. Aí vem a síndrome do herói. Não, como assim? Ela não aceita as minhas provocações, como assim que ela não vai cair já de primeira? Só que aí você percebe que ela é mulher jogadora. Logo que ela nega, é o famoso tira o doce e dá, entendeu? Dá o docinho e tira. Ela negou todo tipo de provocação porque observou que ele é esse tipo de homem. Ela observou que ele é um tipo de cara que com certeza fica com mulheres facilmente, o que aconteceu? Aí ela percebeu isso e colocou esse obstáculo, só que ele se sentiu incomodado. Já percebeu o quê? Ah, e agora? O que eu faço? Entendeu? O que eu vou fazer? Porque ela pegou e agora fez isso. Primeiro ponto, que eu sempre falo, mano. Se você quiser entrar no jogo, você tem total permissão. Mas se entrar no jogo, então entra pra vencer. Se você não quer entrar pro jogo, aí vem aquele lema que eu acabei de falar pra vocês. Não tente consertar a mulher errada. Ela é compatível
do tipo de mulher que você busca para caso casual ou algo sério? Não, então não perca o seu tempo. Só que o ego não deixa, ele se sentiu, querendo ou não, insuficiente. Aí o ego fala, não, eu não posso perder. Então, querendo ou não, ele fala assim, como assim? Não, o que eu vou fazer? Eu tenho que fazer alguma coisa para virar esse jogo. Só que aí, agora antes ele era o caçador, agora ele virou a caça. Depois, no outro dia, a mulher já manda assim, como é que ele tá, que quer ver ele mais um dia. E querendo ou não, ele deu até risada, só que ele tá sendo manipulado em relação a isso, sem perceber. Querendo ou não, a dúvida é uma das coisas mais poderosas da sedução, entendeu? Porque é a imprevisibilidade. Aí ele fica se perguntando, o que essa mulher quer comigo, mano? Num dia ela fala que não gosta, que fica grudando, o que for, com pegada. E no outro dia ela fala que quer me ver. Como assim? Será que ela gosta de mim? Será que ela não gosta? Aí o homem fica se sentindo desafiado em querer descobrir. Aí vem aquela questão, quanto mais energia você gasta na mulher, mais preso a ela você fica. Ponto. Entenda isso, tá? Porque o ser humano é sem vergonha e é comprovado pela psicologia e em outros ensinamentos. Você só se apega naquilo que você coloca energia. Lembre-se sempre dessa regra. Por isso que todas as vezes que aquele cara fala, eu fiz de tudo pela mulher, ela me deixou, o ser humano não valoriza aquilo que ele não coloca em investimento. O ser humano, não tô falando só a mulher, é a gente também, entendeu? Então você não deve deixar de investir na mulher, mas também ela tem que se mover em relação a você. Os sacrifícios têm que ser igual ou mais do que o seu, tá? Então isso que acontece. Fere o ego, não, eu não posso perder. Então às vezes o cara não percebe, mas às vezes isso acontece de forma inconsciente. A mulher já vai encontrar o cara com essa intenção, entendeu? Eu vou fazer esse cara correr atrás de mim porque ele pensa que ele pode pegar qualquer uma a qualquer momento. Beleza, esse é o primeiro ponto. Agora eu vou colocar o outro, Mário, grande amigo, né? Olha lá, ele falou o seguinte assim, pessoal, o que vocês acham de uma mulher que me beijou na festa, depois me passou o Instagram dela, me seguiu de volta e sumiu, mandei mensagem, nem respondeu. Essa soube mexer com o meu ego, como ele falou que eu tinha explicado no áudio acima. E a mulher é advogada, essa mulher de postura da porra. Viu? Mais um que foi pego pelo desafio, entendeu? Ele pensou, aí eu também, essa questão eu expliquei pra ele. O que acontece? Ele ficou com a mulher na festa, certo? Só que vocês precisam entender que na festa tudo beneficiou para que ele conseguisse ficar com essa mulher. Música, bebida, tem gente que usa droga, o que for, entendeu? Então o ambiente está propício para que as pessoas façam isso. Então, ela estava no ápice da emoção e do desejo. Ele também, ficaram, beleza, passou isso na emoção no momento. Só que depois, quando ela chega em casa, no outro dia, ela tá sem essa adrenalina, essa questão, ela analisa, deixa eu ver o perfil desse mocinho que eu fiquei ontem, deixa eu ver. Às vezes olha uma coisa e não gosta, tá? Isso é um ponto. Vocês têm que aprender a perder. Resumindo, tá? Vocês têm que aprender a perder. E quem que impede vocês de entender isso é o próprio ego de vocês. Aprendam a perder. Ponto. Você precisa aprender a perder mulheres. Você tem que entender que tudo aquilo que não é bom implora. Às vezes correr atrás de alguém não se faz você se tornar o cara que domina a situação. Faz você se tornar o homem que ficou dominado, tá? Vocês invertem o polo. Às vezes você tem a consciência de deixar ir, meu garoto. Faz vocês, no fundo, se tornarem mais atraentes, sabia? É muito estranho isso. Mas o medo de não perder, tá tudo bem. Ela não quer ficar comigo. Infelizmente, nem todo mundo tem bom gosto e foda-se, meu garoto. Comece a usar muito essa palavrinha. Foda-se, meu garoto. Nem todo mundo tem bom gosto, foda-se, meu garoto. Eu percebo muito, tá? Que eu vou ser sincero nessa questão. Que na maioria das vezes, quando o homem corre atrás, porque no fundo ele não sabe que ele é o melhor. Você vê propagandas da Ferrari na televisão, no supermercado? Não. Porque a Ferrari, ela foi feita para quem merece ter ela. Não fica passando propaganda da Ferrari na rua, no mercado, na televisão, na internet. Inclusive, para você comprar uma Ferrari, você tem que ser alguém, talvez de nome forte, alguém que a Ferrari aprove você ter a marca, porque a marca ela protege muito a reputação dela. É isso que aumenta o valor. Eu tenho uma tatuagem aqui no braço que está escrito assim: os diamantes não são valiosos por serem brilhantes, mas por serem raros. Então, às vezes, não ter medo de perder a mulher faz você se tornar atraente. Não deixe o ego dominar. Todas as vezes que você tiver uma ação para tomar, você para e pensa: é o meu ego tentando recuperar a minha reputação para que não saia por baixo? Ou não, é uma vontade minha própria mesmo, entendeu? Reflita sobre isso. Agora eu quero ler umas coisinhas muito interessantes para fazer você pensar sobre isso, tá? O problema não é quando o homem não consegue mulheres, tá? O problema é quando ele passa a precisar da validação delas para sustentar sua identidade. No começo, um homem busca mulheres porque quer se sentir desejado, tá? Depois que ele consegue, acredita que venceu o jogo. Mas muitas vezes, ele apenas trocou uma insegurança por outra. A validação feminina produz recompensa emocional. O cérebro começa a associar conquista, aprovação, desejo feminino com valor pessoal. O problema, quando o homem associa seu valor aos resultados, ele perde a liberdade. Como Epictetus disse, quem depende daquilo que não controla, nunca será verdadeiramente livre. Você controla se uma mulher vai escolher você, meu garoto? Não. Logo, se sua autoestima depende disso, sua autoestima está nas mãos dela. O ego adora vencer.
mas não sabe lidar com limites. Um homem que teve facilidade com mulheres começa a criar uma narrativa interna. Eu sempre consigo. Até aparecer uma mulher que não corre atrás, não se impressiona, não responde rápido, não valida. Aí algo curioso acontece. O homem acredita que está apaixonado, mas muitas vezes ele está apenas ferido por causa que foi rejeitado. Robert Guin, A Arte da Sedução, mostra que o ser humano tende a valorizar aquilo que escapa. Muitos homens não querem a mulher, querem vencer a resistência dela, tá? Igual tem muitos homens, após o fim de relacionamento, muitas vezes o cara não ama a mulher. É por causa que ele quer vencer a resistência dela. Por causa que ele sentiu o quê? Inferior e insuficiente porque foi abandonado. Aí logo ele volta com a mulher e se ele não mudar, ele se torna e continua a mesma coisa e o relacionamento continua a mesma merda. Ele só se sentiu desafiado. E homens, querendo ou não, eu vou falar agora algo que eu nunca falei pra vocês. Homens amam ser desafiados, entendeu? Por isso que muitas mulheres fazem muito homem correr atrás. Mulheres não podem saber disso. Porque senão, meu garoto, muitos homens vão correr atrás porque se sentem desafiados. Elas conseguem tocar no ego do cara. E o cara não gosta de se sentir sair por baixo e corre atrás da mulher. Então repita sobre isso. Pavlov descobriu que era possível criar associação emocional. Os cães não reagiam mais à comida, reagiam ao sino. Alguns homens começam a reagir da mesma forma. A mulher responde, dopamina. A mulher desaparece, ansiedade. A mulher reaparece, alívio. E o cérebro fica preso. Não porque ela é extraordinária, mas porque ela se tornou imprevisível. Recompensas intermitentes são extremamente viciantes. Cassinos usam isso, redes sociais usam isso, aplicativos usam isso e relacionamentos também podem gerar esse efeito. É o famoso quebra de expectativa. Ela é mal com você, você fala, nunca mais vou falar com essa mulher. Depois no outro dia ela vem com carinho, oi, você sumiu. O que acontece muito com mulheres que conversam com o homem a semana inteira, né? Conversa com o cara a semana inteira, o cara fica criando expectativa. Chega na sexta, o cara chama a mulher pra sair, nunca pode. O cara fica puto, fica bravo, entendeu? Tá louco, eu não vou conversar com essa mulher não, toda vez ela dá um migué, nunca pode sair comigo, que foi, aí ela fica às vezes segurando o cara da expectativa. Quem sabe? Vamos esperar mais um pouco. Ainda não é a hora, calma. Aí chega, né? Você fica bravo, não vou conversar com ela mais não. Aí depois chega na segunda, ela, nossa, você sumiu, e aí, como é que foi meio que... Ela começa a validar o cara, entendeu? O cara volta na expectativa de novo, aí chega no final de semana de novo, sem ele perceber, ele tá ficando preso, porque ela tá conseguindo criar expectativa na cabeça dele, entendeu? Então toma cuidado. Ao invés de você ser o caçador, você vira a caça. Tem muitas mulheres que têm esse dom. Quando o caçador vira a caça, enquanto o homem está escolhendo, ele é racional. Quando passa a precisar ser escolhido, ele perde o controle. Essa é uma das maiores inversões psicológicas. Antes, ele observava, avaliava, selecionava. Agora espera mensagens, interpreta sinais, cria teorias. Ou seja, ele deixou de liderar a própria vida para reagir aos estímulos dela. Então entenda isso. O que eu fico triste é que a maioria dos seres humanos, eles pensam que estudar isso aqui é bobeira. Às vezes sofrem por falta desses conhecimentos. Às vezes não tem sucesso também por falta desses conhecimentos. Enquanto o homem não colocar na cabecinha dele que estudar sedução não é bobeira, é sim, é livramento de sofrimentos e também resultados para a vida dele muda, tá? Vai mudar por completo. Não tô zoando, não tô mentindo, não tô falando bobeira. Talvez você tá me acompanhando aqui e fale, isso aí não funciona não, entendeu? Você tem que entender que a maioria das pessoas agem no automático, por isso que é fácil manipular todas as pessoas, a maioria, aliás, entendeu? Como Carl Jung fala, enquanto você não transforma o inconsciente em consciente, ele dirigirá a sua vida, você chamará isso de destino. A maioria das pessoas elas tomam decisões baseadas no seu inconsciente, em suas necessidades, nas suas carências, tá? Nas suas emoções. Quem tem consciência disso, domina as decisões das pessoas. A partir do momento que o ser humano entender que aprender sobre isso evita fins de relacionamento, cura dos próprios traumas, e dificilmente você será manipulado, a vida dessa pessoa muda, tá? Por isso que eu indico você todas as vezes nos meus treinamentos, clique no link da descrição, vem se transformar no meu aluno, tem materiais que podem te ajudar, tem mentoria individual comigo, vou fazer uma promoção aí, tá? Por R$250, mentoria mensal comigo, tá? Você terá 4 encontros comigo no mês, tá? Uma vez por semana, por chamada de vídeo, chama, tá? Eu vou deixar essa promoção até meia-noite de hoje. Você me chamar no WhatsApp abaixo, vai dar pra parcelar no cartão também, se você quiser, até em 3 vezes. Beleza? Se você realmente precisa disso aqui, eu vou aguardar você me chamar. Tamo junto, é nóis. Aprenda a perder mulheres. Parabéns aí, rapaziada. Parabéns, fico feliz aí em ver a galera aí só progredindo, se dando bem nas fitas aí. É isso aí. O VL é um professor monstro, mano. Cê é louco, mano. O VL eu fiz uma mentoria com ele, cara. Eu só fiz uma, mano. Cê é louco. Foi a grana mais bem investida da minha vida, mano. Desbloqueei, o cara me falou 2 palavras lá, ele me fez 2 perguntas, na verdade, que desbloqueou tudo que eu precisava. Você é louco? Hoje o pai tá onde? O pai tá na praia hoje. Mulher é escolha a dedo as que eu quero. Tá doido. É outra fita, outra fita.